bem-vinda a mais uma entrevista do nosso programa Experiências Inspiradoras. Hoje eu estou aqui com a Tatiana Teixeira, nossa ex-aluna do curso de administração. A Tatiana é formada em 2010 e hoje é empreendedora, tem uma startup no México. Gente, vocês vão ouvir histórias maravilhosas da Tatiana e fica aí que você vai se inspirar. Tatiana, uma alegria grande ter você aqui, feliz em você voltar a casa. Me conta um pouco da tua trajetória. Como foi tua experiência na universidade e depois que você saiu? Eu considero a minha trajetória inteira como uma trajetória de experimentação. Então, assim, sempre eu fui muito curiosa em aprender aqui. O meu curso, inclusive, era eu fazia mais cadeiras à noite, exatamente para ter a possibilidade de trabalhar durante o dia, para ter esse processo de experimentação. Eu queria aprender e já queria aplicar. Então, eu tinha muita sociedade de trabalhar para ver como é que funcionava na vida real. Então, durante toda a faculdade, eu fiz os mais diversos estágios. Então, desde auditoria com a professora Ruth aqui, até estágio na Ambev. Então, assim, em diferentes áreas, buscando exatamente ver qual era a área que eu tinha mais afinidade. E quando você se formou, então você me contou que foi para São Paulo. Como é que você foi para São Paulo? Então, passei num processo, né, da Unilever. Então, eu acabei indo para São Paulo, inclusive com outra também aqui ingressada também saída da Universidade Federal do Ceará, a Temisa Pimentel. Nós entrevistamos a Temisa também. Fez parte da minha turma lá, e aí a gente foi também no sentido de fazer uma carreira lá, e o processo também lá dentro da Unilever é um processo também de experimentação, onde você vai rodando por várias áreas e vai ganhando uma visão micro, mas uma visão macro. Como que as áreas se conectam, como é que a gente, o impacto da sua área na minha área, como é que a gente constrói relações, porque aí você vai para um mundo corporativo muito grande, né? Então, como você constrói relações, como é que você desenvolve liderança, porque as relações também são baseadas em como eu colaboro, mas como eu lidero. Então, tem muitos desafios juntos quando você vai para um mundo corporativo do tamanho de um porte de Unilever, né? Muito bom. E aí você vira empresária hoje, morando no México. Me conta como foi esse salto de São Paulo, Unilever, para a sua empresa hoje no México. Antes de ir para o México, eu passei por um processo de transição, né, de carreira. Então, que eu comecei a me identificar muito com a parte de facilitação de processos de inovação, consultoria. Então, toda essa parte de design thinking, né, processo de design thinking, de empreendedorismo, de startup, todo esse movimento explodiu em São Paulo e eu me conectei muito com esse movimento. Então, eu fiz uma transição de carreira, né, onde eu começo a estudar faço uma especialização e aí começo a trabalhar como consultora independente, facilitando o processo de inovação em startups e em outras companhias também. E aí, quando eu morei nos Estados Unidos, eu tinha conhecido já o meu atual sócio, que a gente trabalhou nos Estados Unidos na época de faculdade, inclusive. Fala, só faz um parênteses para essa ida para os Estados Unidos. Né? Ela ainda estava no curso de administração e foi fazer um estágio na Disney, né? Incrível, é uma experiência que quem puder ter, eu recomendo muito, porque aí você vai aprender e aí de marketing, de experiência ao cliente com uma das maiores empresas do mundo, né? Então você vai não só aprender, mas viver a experiência, viver, né? O marketing. Viver, né? O marketing do servir, né? O marketing do serviço, do encantamento. Perfeito. Eu voltei muito encantada e muito assim querendo transformar a experiência dos clientes e muito conectada com essa parte mais de experiência, de clientes, de tudo, de pessoas, no final das contas. E você conheceu, então, esse rapaz, que hoje é seu sócio, nesse momento na Disney. Eu estou tentando fazer aqui as conexões para você entender aí. Tá. E aí você estava em São Paulo, estava na Unilever, fez essa transição de carreira, fez especialização em Design Thinking e, a partir daí, você voltou a manter contato com esse seu sócio e aí surgiu o convite para a empresa. Isso. Então, eu já estava trabalhando na área como consultora independente, ele estava pensando em montar o projeto de uma maneira ainda manual, né? Então, assim, antes de lançar uma plataforma digital, ele queria fazer um piloto manual. Então, para realizar todo o desenho do serviço, ele pediu a minha ajuda, porque ele já sabia que eu estava trabalhando como consultora nesse sentido. A gente começou a trabalhar junto e aí, no ano passado, em 2016, a gente participou de uma convocatória para uma incubação em parceria com a Universidade da Califórnia, de Berkeley, com a Universidade do México.
E a gente passou. E quando a gente passou, aí foi feito o convite, não, então vamos ser sócio aqui, porque agora para a gente executar e tirar a plataforma do manual para o mundo digital, a gente vai precisar de ajuda. Então eu fui para lá ano passado para fazer toda a estruturação e o lançamento da plataforma digital. Para lá é para os Estados Unidos ou para o México? Para o México. Porque o seu sócio é mexicano. É mexicano, é. Perfeito. A incubação era no México com os professores da Universidade da Califórnia, né? A gente ainda foi para o Vale do Silício ficar lá. A gente teve aula no Vale do Silício com várias empresas, com Google, com Square, com várias startups também, exatamente no sentido de inspirar a gente, aluno, né, a trazer uma melhor solução para o mercado. E como é essa empresa? Me fala um pouco da tua empresa. Chama WeMas. Me conta o que é a WeMas. Então, o que a gente faz é uma plataforma digital que é conectar clientes, né, que necessitam um serviço de limpeza para a sua casa com assistentes de limpeza independentes. A gente faz isso por meio hoje de um site, né? Agora a gente está num processo de lançamento do aplicativo, né? Porque ainda não tem aplicativo, mas funciona tudo online. Então você faz reserva online, você entra na sua conta, você cliente entra na sua conta, diz o dia que você necessita o serviço, a hora, e aí o sistema vai encontrar um assistente de limpeza na sua zona, naquele horário. E aí ele notifica a assistente. Quando a assistente é notificada, ela aceita o serviço, você recebe a informação da assistente e aí a gente tem uma conexão de um serviço que vai ser brindado. Que bacana. Agora me explica como são as pessoas que trabalham para vocês, porque vocês têm muita responsabilidade sobre esses agentes de limpeza que vão às casas das pessoas. Como vocês recrutam, como vocês selecionam essas pessoas, como vocês treinam essas pessoas? Essa é a parte mais, assim, que é o segredo do negócio, né? Porque a gente, antes de vender limpeza, a gente está vendendo confiança. Então, você vai abrir sua casa para alguém que você não conhece, eu estou vendendo confiança antes de vender limpeza. Então, a gente tem uma criminóloga, né, que trabalha com a gente diretamente, que a gente desenvolveu uma metodologia de como entender essa possível candidata a assistente de limpeza, não só ela isolada, mas o entorno socioeconômico de onde ela vive. E aí a gente faz uma combinação de provas e testes também com elas, né? E aí tem, como elas viram, para elas estarem habilitadas dentro do nosso sistema, elas precisam passar por algumas capacitações para garantir o serviço de qualidade, né, que a gente vai estar realizando uma vez que ela está dentro da plataforma. E vocês têm alguma forma de verificar, de avaliar a satisfação do cliente, a qualidade do serviço prestado ao cliente? Então a gente tem todo o serviço que é terminado, o cliente avalia, né, recebe um e-mail para realizar a avaliação de como foi o serviço, né? Quando é o primeiro serviço, em geral, tem uma chamada de acompanhamento, tem uma ligação de acompanhamento, que dá um toque mais próximo, né, que a gente está chegando mais junto, né? E a diferença também é que aí a assistente também avalia o cliente, né? Então, assim, não é só o cliente que tem voz. Então, a gente dá voz também para a assistente. Por quê? A grande ideia é que dentro da plataforma só sobrevivam, né, os melhores clientes e as melhores assistentes. Então, assim, o próprio mercado controla quem fica e quem sai. Quanto tempo tem sua empresa? A gente tem agora 9 meses que a gente lançou. Faz 9 meses, a gente teve 6 meses mais ou menos de validação de mercado, processo de entrevista, de investigação, né, para conseguir lançar a plataforma e o serviço desenhado da maneira como o cliente necessitava, na verdade. E aí o cliente para a gente, são as duas partes, né? Então a gente tem uma solução para o cliente pagante, mas também tem uma solução para o usuário, que é assistente de limpeza, né? Então são 2 desenhos de soluções em uma solução só. Que interessante. Agora, olhando para quem está na faculdade e para você hoje, empreendedora, que conselho você daria para quem está na faculdade ou para quem ainda nem entrou? Eu acho que, assim, a principal coisa é que não tem nada que vai... tudo requer muito trabalho. Então, assim, eu acho que é um engajamento muito em querer fazer as coisas acontecerem, em trabalhar. Eu acho que tem muito essa questão... O trabalho me ajudou muito a ganhar essa experiência de como fazer as coisas funcionarem ou não, ou provarem as coisas também. Eu acho que engajamento, assim, esse engajamento, querer fazer as coisas acontecerem, conectar, sair um pouco da sua zona de conforto, porque... É bem clichê, né? As coisas acontecem um pouquinho fora da sua zona de conforto. Empreender não é nada confortável, né? Porque você vive
muito inconstante, ainda sem estar com a segurança que vai dar certo ou que não vai dar certo, mas a construção vai sendo feita no dia a dia. Eu acho que é não desanimar, ver que dá para fazer e dá para fazer acontecer se a gente persistir, né? Uma persistência, e aí eu acho que tem buscar o apoio dos professores na faculdade, né? Então buscar esse engajamento, essa ajuda, buscar caminhos. Então assim, a vida do empreendedor, de quem quer colocar um negócio, eu acho que é buscar caminhos. Algumas portas vão fechar, mas outras vão abrir. Interessante, não desanimar, Não né? desanimar. Facilidade a gente não tem, a gente cria, né? Exato. A gente acaba criando. Para a gente fazer um bate-bola rápido, um professor. Um professor. Pode ser um estilo, não precisa ser um nome. Jocildo, vou dizer o nome. Ai, que bacana! Querido amigo, olha o Jocildo, vai ficar feliz, hein? É, Jocildo. Professor de finanças da faculdade. Agora, como empreendedora, você está vendo como a disciplina de finanças é importante. Gente, e ele tinha projetos, não tinha na época também? Porque eu lembro muito dele, inclusive, recentemente, porque a gente está fazendo o processo de estruturação da empresa para processo de avaliação para fundo de investimento. E é pura disciplina de Jocildo, é finança, projeção, é ver tudo. Que bacana. Um aluno. Um aluno. Eu não vou lembrar de nomes, mas eu vou dizer o curioso. Eu acho que é aquele que não se conforma com a resposta, assim. E não de ser chato, mas o de querer entender, assim. A gente está muito acostumado, às vezes, só de receber e acaba perdendo um pouco o questionador. Então, esse aluno que é curioso, quer saber mais, quer perguntar, mas por que, professor? E se a gente pensasse outro? Então, assim, o inquieto. Eu gosto do aluno inquieto. O não preguiça mental, É, né? o não preguiça mental. Ótimo. É. Se eu soubesse... Se eu soubesse... Gente, se eu soubesse... Não sei, acho que foi melhor não saber, claro. Foi melhor não saber, porque a gente vai sem medo. Acho que e se a gente quer saber muito, a gente não tem as respostas. Na verdade, a gente vai aprendendo com a caminhada. Quando eu puder... Quando eu puder... Eu mudo o mundo, né? Quando eu puder... Eu acho que eu tenho muito esse propósito, né? Então, assim, quando eu puder, cada vez mais, eu quero empreender com propósito e que não seja... Que o negócio que a gente faça reflita o bem para as pessoas. Então, assim, cada vez mais eu quero ter mais diversidade no nosso negócio, ter mais inclusão de mulheres e de pessoas diferentes e de inclusão. Eu quero... Quando eu puder, eu quero incluir mais gente. Bom, e para fechar, o que te inspira? O que me inspira é a sensação, que é uma sensação muito genuína de estar ajudando um pouquinho, assim. A gente trabalha com mulheres de baixo recurso, de mulheres que vêm de uma história muito difícil, de história de não ter opção, né? Achar que não tem opção, de não acreditar nelas. E aí você começa a mudar isso um pouquinho, né? Porque parte da nossa estratégia é programa social de desenvolvimento para essas mulheres, autoestima, como é que ela se sente com um valor do trabalho doméstico que é tão denegrido na nossa cultura, né? Então, resgatar a autoestima dessas mulheres, você começa a ajudar um pouquinho e mudar as possibilidades dessas mulheres. Então, que bonito. Isso é quase um empreendedorismo social, tem bem tem forte, muito tem. Disso. Que trabalho bonito, Tatiana. Estou muito encantada com você. Obrigada mesmo. Obrigada, que bom. Como eu costumo dizer, a gente traz para inspirar vocês, mas somos nós que nos inspiramos. Esses alunos, ex-alunos, sempre alunos, é quem ensina como é que faz a sala de aula. Então, se você gostou, curte aqui, compartilha e aguarda que vem mais entrevista boa por aí para inspirar você. Até a próxima.